O prefeito de São Paulo esteve ontem no Rio de Janeiro e afirmou que o apoio tucano ao presidente Michel Temer pode ser revisto caso as denúncias contra o PMDBista sejam confirmadas. A informação do repórter Rodrigo Viga. Apoio do PSDB ao governo Temer não pode ser irrevogável ou interminável, mas um eventual desembarque só pode acontecer se o presidente Temer for culpado dessas denúncias que são feitas contra ele. A declaração foi dada nesta segunda-feira aqui no Rio de Janeiro pelo prefeito de São Paulo, João Dória. Ele veio participar de um evento, Fórum de Administração Pública, no qual falou para empresários cariocas e fluminenses. Foram mais de 2 horas, com muitas críticas ao ex-presidente Lula e aos governos do PT. Para ele, o PT abusou do chamado populismo. Sobre o atual governo de Michel Temer, o João Dória declarou que, para ele, esse apoio dos tucanos ao governo PMDBista não deve ser irrevogável ou interminável, mas um eventual desembarque só deveria acontecer se houver a culpabilidade, ou seja, se as denúncias contra Temer se comprovarem verdadeiras. Dória negou, mais uma vez, que seja candidato à presidência da República em 2018, mas muitos daqueles que foram ao Copacabana Palace nesta segunda-feira queriam ouvir, sim, o potencial candidato à presidência da República em 2018, sobre a entrevista do empresário Joesley Batista, do grupo JBS, a uma revista na qual ele chama Temer de chefe da quadrilha nacional instaurada em Brasília. Dória afirmou que, pelo que fez Joesley Batista, tudo que sair da boca do empresário precisa ser olhado, analisado com certo cuidado. Não, uma coisa é uma entrevista, outra coisa é o juízo. Você não pode apenas em função de uma entrevista já sair com as suas decisões penalizando as pessoas. Você precisa dar direito de plena defesa, ampla defesa e principalmente respeitar o judiciário. Para mim a palavra que importa é a palavra do judiciário, essa que é a palavra. Particularmente o senhor não acredita no Joesley? No Joesley, olha, quem fez o que fez e como fez é para se duvidar. No Copacabana Palace, o hotel mais tradicional do Rio de Janeiro, Dória se encontrou com o prefeito da cidade, Marcelo Crivella, prometeu uma troca de experiências entre as prefeituras do Rio e de São Paulo, tirou fotos e fez selfies com fãs e funcionários e ainda tomou um sorvete na sorveteria que fica no andar térreo do tradicional hotel do Rio. Rodrigo Viga. Professor Vila, em relação ao prefeito João Dória. Olha, é interessante, nos 3 primeiros meses do prefeito João Dória, ele foi, pelas ações realizadas aqui na Prefeitura de São Paulo, cumprindo o que tinha sido prometido na eleição, ele saltou de prefeito de São Paulo para candidato a presidente da República, sem selo, evidentemente, e ocupou o espaço nacional rapidamente. Porém, especialmente no último mês, após o conhecimento da delação premiada de Joesley Batista, que vale lembrar, não é uma coisa que sai da boca, usando essa expressão entre aspas. O que vale são os documentos, as comprovações. Ninguém fala delação premiada porque viu que A se encontrou com o B e a partir dali gerou um fato C tal. Não é assim. Você tem de ter a prova documental. A partir dali, é curioso que ele acabou perdendo um pouco desse espaço político nacional. Porque como falar que você faz um discurso ético e permanece no governo Temer quando tem tantos ministros acusados de corrupção e o presidente? O presidente mandou um rapaz, Rocha Loures, por sinal, o Rocha Loures está na hora de falar, hein? Ô Rocha Loures, precisa falar. Mandou vir pegar R$500 mil. Não se esqueça, ouvinte, era uma semanada. Ou seja, iam receber de corrupção ou propina, dinheiro roubado. Eu prefiro essa expressão direta. Roubo, na forma popular, não jurídica da expressão. 2 milhões por mês. E aí, como é que fica? E o Coronel Lima, né? E outros, aí foi aparecendo tudo, né? Aí, agora tem um cheque lá enorme de R$500 mil que passou pela conta, foi para Henrique Alves, ministro, preso.
Então, o presidente do partido, licenciado, mas presidente do partido, Aécio Neves, do partido do prefeito, e ele ficou numa situação muito difícil e cometeu alguns erros políticos, se me permitem colocar também essa questão e não me estender também tanto sobre isso. Foi a Brasília naquela reunião com os dinossauros do PSDB. A população não quer mais saber daquele pessoal. Há uma fratura entre a sociedade civil brasileira e a estrutura partidária. Há um desejo de que tudo isso vá para a lata do lixo, que se vão todos, para lembrar uma imagem usada na Argentina em certo momento da sua história recente e tal, que se vão todos. Então, quando ele foi lá e sentou na mesa, naquela mesa diretora, mesmo que ele estava no canto do lado esquerdo, né, na hora se o PSDB saía ou não saía, ele acabou, querendo ou não, se identificando com aquela turma. Então, politicamente, para ele, esse é o pior momento nacional, não na gestão. A gestão está indo. Porque ele tem dificuldade de se posicionar. E o seu padrinho político acabou ocupando um espaço, o governador Geraldo Alckmin. Então é uma situação, é um xadrez muito complicado. Tem de se posicionar, inclusive o governador do estado, segundo os jornais de hoje, disse que, olha, se tiver algum outro fato, nós saímos do governo. E nós não deveríamos, de acordo com o governador, não ter nem ministros nesse governo. E nesse ponto o governador está certo. O PSDB poderia ter feito com que os que foram para o ministério se licenciassem do partido, né? Ou seja, essa teria sido o caminho correto. Mas o PSDB está se desgastando. Se continuar assim mais um pouquinho, em 2018 ninguém vai querer saber do PSDB. Mas o inquérito não está concluído ainda. Ele está chegando, né? É o relatório da Polícia Federal, sim, a respeito do inquérito. Ainda não concluiu se houve obstrução da justiça, porque é necessário a perícia aquele áudio, aquela gravação. A defesa entende que houve manipulação e foi editada a matéria, é isso que o perito vai ver. E no que corresponde à corrupção passiva, 3 fatos apontam para esse rumo. O presidente é ligado ao episódio da mala, segundo investigadores, por pelo menos 3 elementos. O primeiro, quando Loures agenda o encontro entre ele e Joesley, o que acontece no dia seguinte. Depois Temer disse a Joesley que Loures era de sua inteira confiança. E dias depois ele se encontra com Saúde em São Paulo e vai para Brasília. São os 3 elementos que estão como fonte e base da denúncia que está caminhando para o Supremo Tribunal. E vamos, perfeito. E na hora que eu quero saber qual é a posição do PSDB quando a denúncia foi enviada ao STF, que precisa da autorização, evidentemente, tal qual dispõe a Constituição da Câmara dos Deputados. Qual vai ser a posição do PSDB nesse momento, né? E a gente vive uma crise sistêmica, né? É uma crise dos 3 poderes, isso que é terrível. Há uma metástase na estrutura de Estado. Diferentemente do que diz o ministro Gilmar Mendes, e para concluir, ele diz que nós vivemos um Estado policial, Gilmar Mendes. Não, ministro Gilmar, nós vivemos um Estado corrupto.